E aí, gente, ele nesse aqui. No vídeo a gente vai falar sobre computação quântica, dos papers mais importantes assim, no desenvolvimento dessa teoria ao longo do tempo. Primeira teoria sobre informação quântica, se seria possível. Muitos acharam que não, até os anos 90 principalmente. Talvez o algoritmo de Shor foi o que mudou muito a questão popular relacionada a isso. E a gente vai ver isso com uma inspiração de um post recente sobre esse tema, que a gente falou sobre supremacia quântica versus computação clássica. E a gente teve que trazer vários papers clássicos desse tema, né? Então o que a gente vai fazer é dar uma visão geral dos papers mais importantes que você tem que ler nesse assunto, que desenvolveram essa área ao longo do tempo. Então a gente vai começar primeiro com física quântica bem simples, depois a gente vai para informação quântica e computação quântica em si. Então primeiro na timeline é o Max Planck, da criadora aí da constante de Planck, né? Quando ele estava estudando sobre a radiação do corpo escuro, né? E basicamente o que ele deu uma peça importante para a descoberta dessa nova teoria, que seria a teoria quântica posteriormente, que Einstein vai escrever sobre com vários detalhes, né? Que também vai ser usado na relatividade dele e tal, e que de certa forma os dois principalmente deixaram assim um certo legado bem importante nesse tema, né? Até o nome quanta vem de um paper de Einstein, dessa questão de você ter pacotes, né? De você ter algo quantizado, né? Você pode medir ele em uma amplitude da soma de todos esses pacotes que seriam os sinais da onda de um sistema quântico. Bohr também, seu modelo atômico, é extremamente importante para entender melhor o átomo, e posteriormente a interpretação de Copenhague dele com Heisenberg, relacionado a tentar entender se a física quântica era uma teoria completa ou não. E tem uma questão de uma briguinha, né, entre Einstein e Bohr nesse sentido, que no fim Bohr ganhou, depois da morte dele, obviamente. Até uma pessoa que eu não coloquei aqui é o John Bell. Foi um erro. O John Bell é um dos casos também mais importantes relacionados a resolver esse problema, se a teoria quântica era completa ou não. Até um paper interessante de pôr era o do EPR Paradox, que também é um paper do Einstein que vou deixar na descrição, mas a gente não vai mostrar nesse vídeo. Outro é o Claude Shannon, que é o que apareceu ali, que é um cara na teoria da informação, foi extremamente importante aí, por exemplo, a entropia de Shannon e tal, e que depois vão ter versões quânticas da entropia dele, que é a entropia de von Neumann, que a gente vai ver mais pra frente. E na questão da teoria da informação clássica, ele foi extremamente importante, mas muitas das coisas que ele escreveu foram depois transformadas para a área quântica. Von Neumann, da entropia de von Neumann, e escreveu livros com Benioff relacionados à computação quântica, artigos. Computação não, física quântica para probabilidade nessa área, que é extremamente complexo e difícil até hoje. O cara é extremamente importante também. Sobre computação quântica agora, estou resumindo os principais. O Stephen Wisner, que a gente vai ver o paper dele, que ele escreveu um paper chamado Conjugate Coding, que ele demorou 13 anos para ser aceito esse paper. Então, na timeline, ele é um que fez o paper mais novo, porque embora foi publicado em 83, fazia mais de 10 anos que ele tentava publicar. E um cara chamado Bennett, que também vai estar aqui, estava tentando ajudar um amigo dele, né, o Stephen, a publicar esse paper, mas nunca é publicado. Até ser publicado, que basicamente ele fala sobre a possibilidade de usar amplitudes de onda como bits, né, como forma de transmitir informação binária. É um tema que na época era totalmente absurdo e impossível de se acreditar, talvez. Tem também, provavelmente esse aqui é o Richard Josa, esse que apareceu primeiro, que vai aparecer também, que vai ser um algoritmo importante dele, e o Richard Feynman, né, que vai escrever um paper sobre simulando física com computadores,
que vai ser importante também na física quântica, na computação quântica em geral, e vai ser um dos papers principais na introdução ao tema, né? Ele junto com Benioff e Deutsch, David Deutsch, que vai estar no próximo slide, foram os que fundaram assim esse tema, tecnicamente, embora o Stephen Wisner fez algo anterior. Depois dele tem outros que é importante citar, né, que é o Heisenberg, do princípio da incerteza, trabalhou na bomba atômica também alemã, que não deu certo, mas introduziu o contexto de usar matrizes na física quântica e a questão de você não conseguir medir a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo, que seria o princípio da certeza. E o Erwin Schrödinger, que é muito difícil de pronunciar o nome dele, mas que introduziu aí aquela famosa equação de Schrödinger para entender um caminho, né, de uma partícula ao longo do tempo, né? E aquela questão do gato de Schrödinger, que ele escreve num livro que a gente já viu no canal, que eu vou deixar na descrição, que ele descreve aí um exemplo, né, de como a física quântica seria idiota, né? Porque na verdade o livro dele não era aceitando, era mais um pouco criticando, embora não tanto, mas criticando de certa forma. E essa questão também era criticando. Outros também agora na computação quântica mesmo, David Deutsch, sobre a máquina de Turing quântica, que vai ser importante, um paper importante. O Chuang, que tem um curso, né, de x.org, que tem ele como professor, ele e o Shor, que está do lado. Então o segundo é o Chuang e o terceiro é o Shor, que vai ser extremamente importante na popularização desse tema. E o outro, provavelmente, é o Eitan Bernstein. Provavelmente, eu não lembro com certeza. Esse é o Mesh Vazirani. O primeiro curso de computação quântica que eu fiz foi dele. Tem até no YouTube, que ele gravou ensinando. E na época eu nem sabia que ele era tão conhecido e famoso nessa área. Mas tem uma palestra, tem uma parte que o Shor, no curso dele sobre computação quântica, no edx.org, dele do Chuang, tem uma parte que ele fala sobre como o Mesh ligou pra ele depois da palestra sobre o algoritmo dele, o algoritmo de Shor, querendo saber mais e tal. E ele foi um dos principais a divulgarem esse algoritmo de Shor. E ele escreveu muito sobre complexidade na computação quântica e da possibilidade de serem mais velozes que computadores clássicos, né? Temos também o Yoshihisa Yamamoto, que com o Chuang escreveram um paper importante também em circuitos em computação quântica, algo extremamente importante que vai ser usado na prática hoje para fazer no código. Você vai usar esse conceito muito para você criar circuitos que você vai ver visualmente. Até a plataforma da IBM de computação quântica tem isso. E por fim, esses são os mais difíceis de lembrar. O primeiro é o John Preskill, na parte de baixo, o terceiro. E o outro é o Eitan Bernstein, provavelmente. Eu acho que o Richard Joseph é esse em cima do Eitan Bernstein, mas enfim. Não importa que você lembre, esses caras existem. Então esse é um resumo simples dos principais que contribuíram para essa área. Infelizmente eu não coloquei a foto do John Bell, mas nos próximos vídeos a gente vai ver um paper dele que também foi importante. E eu vou colocar o do Einstein também, que eu tenho que pôr. Mas vamos terminar esse vídeo por enquanto. E no próximo a gente só vai dando uma aplanada nos papers nesse tema. Então é isso, até o próximo vídeo.